Senhoras e senhores, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos para a gente começar os nossos trabalhos de hoje. Semana Santa, a todos que estão nesse período, bom descanso para nós, professores. Obviamente que é muito bom esses momentos para a gente conseguir, acima de tudo, recarregar a bateria, dar uma respirada. E a partir de agora é a preparação para que vocês possam ter o melhor momento para exatamente fazer o estudo de vocês, para que seus estudos sejam muito beneficiados, vamos dizer assim, tá? Com boa equipe, com bons materiais, mas se focando exatamente para a sua preparação. Independente do que você está almejando, seja a nível federal, seja a nível estadual, seja a nível municipal, não importa, tá? O processo que a gente vai buscar aqui é sempre o processo de tentar, vamos dizer assim, tá? Dar a vocês esse direcionamento com relação à parte do magistério, tá? Então, mais uma vez, a todos bem-vindos para a gente bater esse papo aqui sobre uma das principais partes que são cobradas dentro do certame, que é a parte de planejamento, ok? Então, vamos para cá, vamos bater esse papo, vamos começar aqui. Deixa eu transicionar a nossa tela para vocês darem uma olhadinha aqui em tudo que o IB tem para vocês, tá? Então, aqui a gente tem a nossa chamada, tá, com relação à Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Creio que muita gente que está aqui também está de olho nesse certame da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, e é um certame que, obviamente, tem a possibilidade, já foi anunciado 2.000 vagas, mas tem a possibilidade de aumentar o número dessas vagas de acordo aí com a previsibilidade. Então, ficar de olho, tá, exatamente isso aqui, porque é outra coisa que a gente precisa estar, bom, de uma maneira geral, de olho, tá? Principalmente para quem é específico, óbvio que a gente vai ter aqui um ponto bem importante com relação a essa situação. Então, eu digo mais uma vez a vocês, tá? Ficar de olho, ficar aqui enfim, ficar de olho, ficar sempre, tá? Com relação às notícias que vão correr, porque dos bastidores a gente sabe que está tendo uma negociação ali para aumentar o número de vagas. Então, por isso que eu digo para vocês que é importante a gente ficar com a antena ligada com relação a isso, tá? Vamos lá, tá? Nossa equipe aqui, para quem não conhece, tá? Professor Daniel Colares, de parte de matemática, raciocínio lógico, mas também de análise de dados educacionais, com o Daniel Colares, professor Bruno Marques, professor na parte didática e legislação, em conjunto com o professor Gabriel Correia também, que vai trabalhar a parte didática e legislação comigo também, e professor Flauzino, que eu creio que muitos aqui dispensa a apresentação, um dos maiores professores de língua portuguesa do estado do Ceará, e aqui é a equipe que estará com vocês dentro da parte parte básica, vamos dizer assim, do certame do concurso da Secretaria de Educação do Estado do Ceará, tá? Então, aqueles que estão ainda procurando um canto para se preparar, está aqui justamente com nossos colegas do IB Concursos, tá? A gente tem já uma vasta experiência, para quem não conhece, o IB está há muito tempo aí na jornada, então tem mais de, sei lá, tá? Mais de 10 anos aqui com a parte de concurso, e aí você tem aí já várias pessoas que lograram essa história do primeiro lugar, porque é simbólico, tá? Mas, óbvio que, para mim, eu particularmente entendo que não basta só o primeiro colocado, do primeiro ao último colocado, entre todo mundo igual, o que vai diferenciar é apenas questão da lotação para nós professores, tá? Então, todos aqui não tem o que falar sobre a equipe. Se a gente tem aqui para vocês, aí sim a nossa oferta ela é especial, por quê? Porque tanto a gente tem os aulões ao vivo, como também tem material gravado, que vocês logicamente terão acesso a esse material, tá? A gente tem atendimento em caso de dúvidas, então o que precisar, o suporte no WhatsApp, no Instagram, direto, tá? Caderno de questões também por disciplina, o grupo oficial de WhatsApp, para onde você pode fazer alguma sugestão, algum pedido, e prontamente você é atendido junto com o material em PDF, tá?
simulados, revisão final sempre, tá? E o acesso durante um ano à plataforma. Você não vai precisar. Aqui é um bônus, vocês não vão precisar, porque vocês vão entrar no IB Concurso, vocês vão estudar para o certame da saída, vão passar e acabou. Você não vai precisar, a não ser que você, logicamente, queira fazer um outro concurso ainda mais amplo, tá? Mas vai ser o seu primeiro e último certame, se for o caso, tá? Porque você irá passar dentro das vagas para o certame da Secretaria de Educação. Então, isso aqui, ó, aqui é o nosso Leonardo, nosso mestre, nosso capitão, aqui, ó, Rafael Rocha, também o nosso representante da educação do estado do Ceará, pessoa maravilhosa, todo mundo aqui desde essa época, né, que você está vendo todo mundo de máscara da época, dos aulões ainda, ali da Covid, né? Enfim, então temos outras específicas, aqui a pessoa que vos fala, o professor Bruno Marques, na parte de conhecimentos pedagógicos e legislação, a gente tem a professora Ana Richa, aqui da parte de língua portuguesa, tá? Temos o nosso querido amado Daniel Colares, o rapaz do sorriso mais lindo da matemática, nós temos aqui o Tarso de Química, temos a Jéssica na História, temos o Gabrielzinho Corrêa, com pedagogia, né, específico também, temos o Dênio Marques, monstro sagrado também na parte de biologia, minha grande amiga Bruna, que é da parte de conhecimentos gerais no sentido de atualidades, mas também da específica geografia, e temos também aqui o Jean Santos de História, tá? Com as suas madeixas maravilhosas. Então, não perde tempo, está aqui o nosso contato para que você possa ter acesso a tudo isso e muito mais. Lógico que, Bruna, não vi aí específica física, não vi aí específica de matemática, mas temos todas as específicas, e aí, por conta disso, nem se preocupem, tá? Vamos para cá. Então, aqui, ó, quem quiser, não quero entrar não, mas tá aqui o grupo de WhatsApp, você pode entrar ali, porque tem muitas dicas, a gente tem muito material lá gratuito, então já dá para você começar, pelo menos, a se organizar, beleza? Bom, então vamos cá, vamos bater esse papo aqui, como eu falei para vocês, tá? O que a gente vai falar hoje é um assunto que ele é extremamente cobrado em qualquer certame, que é a parte de planejamento. Bruno, por que planejamento? Porque como a gente está falando aqui de um início de caminhada, óbvio que você precisa também pensar no planejamento. Eu sei que quase todo mundo aqui, por exemplo, tem já a sua Semana Santa planejada de muito tempo. Então, você vai, Semana Santa está chegando, vamos aqui, vamos fazer um churrasco, churrasco tem que ser de peixe, né? Então, vamos fazer churrasco aqui, comprar ali a tilápia, comprar aqui, comprar ali, comprar lá. Todo mundo fez isso. Então, quando a gente fala aqui com relação a planejamento, quais são os pontos principais que a gente precisa estar ligado, estar diretamente pensando com relação a isso, tá? A gente fala aqui de planejamento, você tem que saber alguns pontos legais, tá? Primeiramente, planejamento. Falou de planejamento, eu tenho que pensar que o planejamento, o que ele é, de fato? Primeira coisa é a racionalização, tá? Racionalização. E quando a gente fala de racionalização, não é o racionamento no sentido de diminuição dos recursos, mas é ter esse recurso sendo aproveitado de forma racional, tá? Então, isso aqui é planejamento. E dentro desse planejamento, além da racionalização, você precisa também ter um processo de previsão. A previsibilidade daquilo que eu vou trabalhar, daquilo que eu vou precisar. Então, essa previsão, ela auxilia. Lembrando que nenhum planejamento ele pode ser rígido, até pela lógica do processo, ele precisa ser flexibilizado, principalmente quando a gente fala de planejamento educacional. Então, um dos pontos principais, quando a gente fala também de planejamento, além da racionalização, além da previsibilidade, é exatamente aqui a flexibilização. Bruno, por quê? Porque quando a gente fala em sala de aula, e aí, óbvio, estou falando aqui só com professores e professoras de sala de aula, basicamente, tá? A gente sabe que todo dia é um dia novo na sala de aula, não tem jeito, tá? Então, você tem todo o seu planejamento ali montadinho, bonitinho, tá show, fiz os slides e tudo mais. Quando você chega lá, tá faltando energia. Quando você chega lá, o data show está emprestado. Você chega lá,
isso é um ponto, tá? Mas vão ter outros tantos. Você fez ali uma previsão em relação a tempo, porém, faltou, sei lá, gás na cozinha e aí não tem alimentação, a gente vai ter que diminuir as aulas para poder liberar os meninos mais cedo, também é comum. E aí, mais uma vez, o teu planejamento, ele tem que ser totalmente atrelado a essa realidade. Então, isso aqui é planejamento. Lembrando que quando a gente fala de planejamento e do ponto de vista do planejamento, ele está sempre associado às questões mais ligadas à administração, a gente também tem que entender que o planejamento ele está buscando aqui duas situações, e entre elas, aquilo que a educação também almeja. Como assim? A gente fala a questão da eficácia e da eficiência, tá? Então, eficiência e eficácia. E às vezes a gente tem que entender o seguinte, tá, Bruno, qual é a diferença de eficiência e eficácia, tá? Vamos lá. Quando a gente fala da eficiência e da eficácia, qualquer um dos dois, tá? Eu estou falando aqui, de uma maneira geral, de sair do ponto A para chegar no ponto B, tá? Então, isso aqui é a eficiência e eficácia. Sempre vamos procurar atingir essa meta saindo de um ponto A, ou seja, da realidade que eu estou, para o ponto B, da realidade onde eu quero chegar. Esse é ponto, tá? Só que a eficácia, ela vai sair do ponto A para o ponto B, sem se preocupar com o tempo e o custo dessa operação. A eficiência, ela vai procurar exatamente fazer essa relação em menor tempo e em menor custo. Então, do ponto de vista administrativo, sempre a gente vai buscar a eficiência. Entretanto, do ponto de vista pedagógico, não existe essa busca pela eficiência, mas sim pela eficácia. Haja visto que o processo pedagógico didático, ele não é uma relação direta, onde eu faço A mais B vai dar C. Eu tenho várias situações, várias realidades sociais e, principalmente, tá, pontualidades que vão mudar de acordo com o cenário social. Então, tem que levar em consideração não só o professor, mais o aluno, tem que levar em consideração o local social onde eu estou realizando o processo educacional, vou ter que levar em consideração também as realidades sociopolíticas dessa educação. Então, por conta dessa variável, quando a gente fala de planejamento dentro da educação, além da flexibilização, um dos pontos principais é exatamente a eficácia. Quem sabe que a eficiência, ela não cabe dentro de uma operação tão complexa quanto é a sala de aula, quanto é o processo de ensino-aprendizagem. Então, isso aqui é ponto passivo de qualquer relação. E quando a gente entende esse processo de planejamento, a gente também precisa entender que quando a gente fala de planejamento educacional, esse planejamento, ele é feito em camadas, tá? Bruno, como assim camadas? Da mais ampla para mais específica. Nós temos várias camadas dentro da educação, dentro do planejamento educacional. Alguns povos gostam de chamar de planejamento em cebola, pelas cascas, né, pelas camadas. Outros gostam de chamar de planejamento em cascata, tá, porque é de cima para baixo. Tranquilo, chama de como você quiser. O que importa é que você entenda que ele é do mais amplo, mais complexo no sentido de amplitude, para o mais específico, que é a sala de aula, tá? Então, quando a gente coloca isso, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é. Qual é a primeira camada disso? É o planejamento nacional. Esse planejamento nacional que a gente está pondo aqui em pauta, o que é ele? É o conjunto de todas as leis, diretrizes, de todos os atos normativos, de todas as portarias que direta ou indiretamente mexem com a educação nacional. Bruno, por que direto ou indiretamente? Vamos lá. Eu tenho a Constituição Federal. A Constituição Federal, nos seus artigos 205 a 214, ele versa diretamente com relação à educação. Então, isso, obviamente, contribui.
Mas eu também tenho a Lei de Diretriz e Base, 9394/96, que também dialoga. Entretanto, nesse meio termo, eu tenho a 8069/90, ou seja, eu estou falando aqui do Estatuto da Criança e Adolescente, e que agora haverá uma alteração no sentido do que está sendo chamado, e muito cuidado só com esse nome, tá? Do ECA virtual. Não é um novo ECA, tá? Não é. Tá? Ele não é virtual porque ele está só no virtual, mas é porque o objeto direto dessa lei, ela encontra morada exatamente no processo de legalização, normatização dos atos dentro da internet com vistas a crianças e adolescentes. Então, é isso, e isso também vai ser, preste atenção no que eu estou falando, pode ter certeza que vai ser bastante cobrado nos certames a partir de agora, dentro da área do magistério, o tal do ECA virtual. Não é ECA, porque não altera, tá? Em nenhuma circunstancialidade o ECA no sentido de não alterar, mas substituir, tá? Ele vai alterar, obviamente, tá? Ele vai crescer alguns itens a mais no ECA, mas sempre ficar ligado com relação a isso, tá? Então, sim, nós temos. Outro ponto também de destaque que a gente vai ter agora, tá? O novo Plano Nacional de Educação. Está valendo? Não está valendo. Foi aprovado no Senado. Para quem não conhece o rito, aprovado no Senado, volta para o Executivo ele faz sanções ou não, e aí retorna para o Legislativo também fazer sanções ou não da própria sanção, e a partir daí sai para publicação, então ele vai demorar ainda assim uns 5, 10 dias, entretanto nós já temos um Plano Nacional de Educação para chamar de nosso. Isso é importante você que está se preparando para a área do magistério entender isso e já começar a estudar quando sair. Não adianta pegar agora não. Por quê? Pode haver sanções, pode haver modificações no texto, tá? E você pode ser induzido a algum tipo de estudo num texto que ele era o provisório, sendo que quando ele foi publicado, ele publicou com outro texto. Então, calma, deixa eu publicar direitinho, tá? Quando a gente fala dessa parte de legislação, preste só atenção que tudo que você vai buscar de legislação, busque no site do Planalto. Lá, ele é atualizado de forma real, vamos dizer assim, simultânea, tá? Então, muitas vezes, assim, Bruno, manda aí o Estatuto da Criança e Adolescente para mim em PDF. Não, não vou mandar. Por quê? E se houver alguma alteração, você está com material que você não consegue atualizar, lógico, porque ele está ali impresso, e resultado você pode estar estudando por alguma coisa equivocada. Então, quando a gente fala de planejamento nacional, a gente tem todo esse processo que engloba esse planejamento, lembrando também que a gente está sob a égide agora do Sistema Nacional de Educação, o SNE, previsto desde a Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas só saiu ano passado, 2025, que a gente de fato conseguiu colocar em moderação, consigo colocar, de fato, o Plano Nacional de Educação para começar, de fato, para poder andar, tá? E também muito cuidado. Saiu na mídia, tá, o Plano Nacional de Educação, com relação ao seguinte, o Plano Nacional de Educação, que é o SUS da educação. Não é SUS. Não é SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde, ele unificou todas as plataformas a nível municipal, estadual e distrital na tutela da União, certo? A gente não tem isso. O Sistema Nacional de Educação ele não é um SUS, por quê? Primeiramente, que ele não vai ser unificado, ele vai ser cooperado, ou seja, a educação ela mantém a sua característica essa desde a Constituição Federal, que é uma característica de responsabilização, tá, dos entes federados por cada etapa e nível educacional. Então, não vou ter uma unificação. Entretanto, sim, o governo federal agora, com o Sistema Nacional de Educação, ele consegue controlar no sentido administrativo da coisa as matrículas, entender o fluxo escolar. Então, isso facilita alguns planejamentos de políticas públicas, mas não quer dizer que a nossa carreira, por exemplo, como fora pensado e colocado, nossa carreira seja federalizada. Não, não vai conseguir fazer isso, até porque não é de interesse da União chamar para si a tutela de tantos professores e professoras, porque ele teria que equiparar todo mundo, e aí a gente teria que ter a mesma carga horária, teria que ter o mesmo
prolabore, né, o mesmo salário do pessoal dos institutos federais, por exemplo, e para a União, de fato, isso é uma pancada muito grande em termos de financiamento, tá? Então, dito isso, a gente tem aqui o planejamento, primeiro ponto, tá? Que é o planejamento nacional, muito complexo pelo tamanho do Brasil, pelas várias políticas públicas que envolvem essa educação nacional, você tem esse ponto aqui primeiro, que é o planejamento nacional. Esse planejamento nacional, ele vai prescindir de complementação por parte das redes, que é o segundo ponto, tá? Planejamento de rede. Bruno, o que você está chamando de rede? Rede é exatamente aquele aparato que você irá passar esses 4 dias de Semana Santa dentro dela, tá? Você vai ficar ali na rede, se balançando, tacando os pés na parede, de preferência estudando, mas ou não, mas essa é a rede. Só que aqui é outra rede. Nós estamos falando de rede, exatamente o conjunto de escolas que eles são mantidos pelo mesmo CNPJ. Então, através desse arcabouço de rede, seja público ou seja privado, você tem também uma complementação por parte dos entes federados. Então, quando a gente fala aqui em gestão democrática, você pegar a Constituição Federal, você pegar a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, eles falam que a gestão deverá ser democrática na forma da lei. Na forma de que lei? A lei de cada ente federado. Então, eu estou dizendo que a União tem uma forma de escolha, inclusive, de colocar em prática essa gestão democrática, o Estado tem outra, o município tem outra, o Distrito Federal tem outra. Então, eu estou citando apenas, tá, o que a gente vai chamar aqui de complementação. A rede, ela faz complementações àquilo que fora agendado dentro do pensamento nacional, dentro do planejamento nacional. A gente vai para a rede, e aí estou utilizando aqui gestão democrática, tá? Cada ente federado, municipal, por exemplo, tem município, eu falo aqui de Fortaleza, e eu tenho municípios na região metropolitana que fazem uma escolha de gestores através de planejamento, ou seja, o cara faz o seu plano gestor e apresenta uma banca que vai ali averiguar e vai ali escolher ou não aquela pessoa para aquela escola. Tem escolas que são feitas dessa maneira. Tem escolas que são feitas através de chamada pública, tá? Somente. E tem escolas que são feitas através de eleição pela comunidade. Então, vejo que eu tenho várias maneiras de colocar em prática realmente esse processo o que a gente vai chamar de gestão democrática. Ok, vamos falar de outra coisa que, por exemplo, é a própria lei da proibição do uso de celulares dentro das unidades escolares em fins educacionais. Então, essa lei, que é uma lei nacional, ela é lei, precisa de normatização. Tá, beleza. Eu tenho uma lei que proíbe o uso de celulares na sala de aula, tá? Sem fins educativos. Mas e se? E se meu aluno, por um acaso, tá, estiver portando ou usando celular dentro da unidade escolar e dentro da sala de aula, o que eu vou fazer? Aí fica para cada ente federado legislar, normatizar sobre a punição ou sanção do aluno com relação a isso. Então, eu crio uma lei, essa lei ela passa a ser normatizada por cada ente federado, respeitando exatamente a individualidade, respeitando exatamente a própria independência dos entes federados, tá? Então, só para deixar claro aqui que eu tenho esse processo de rede, ok? E quando a rede ela faz essa organização complementando aquilo que já está posto a nível nacional, isso cai para a escola. A escola ela também vai participar, a escola ela também irá, a partir de então, tá, fazer a sua organização. A escola que, teoricamente, do mundo das ideias, tá? A escola ela goza de autonomia no mundo das ideias, tá? Autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia pedagógica. Isso significa, na letra da lei, que a escola, por exemplo, ela tem autonomia de contratação do seu professor, que não é verdade, tá? Ou seja, a escolha, muitas vezes, ela vem de cima para baixo, né? Ela não é feita pela própria escola, na realidade, tá? Enfim,
tá? Financeira, talvez a gente ainda tenha um pouquinho de autonomia financeira, inclusive quando a gente fala muito mais do PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que é verba federal, tá? Porque muitas vezes a gente sabe que, dependendo do posicionamento político de um gestor ou de outro gestor, acaba que ele é prejudicado na mudança, muitas vezes, de executivo. Então, muda o prefeito, o diretor lá da escola fulano de tal não apoia o prefeito, aí começa a faltar alguns itens essenciais como uma forma de pressão, uma forma, enfim, tá? A gente escuta falar, não quer dizer que isso aconteça, não, tá? Isso é apenas que a gente escuta falar, e muitas vezes eu escuto falar isso só das vozes da minha cabeça, não é verdade, tá bom? Isso nada que eu estou falando aqui é verdade, é apenas um processo hipotético. E, obviamente, o pedagógico, que aí, quando a gente fala de pedagógico, a escola também deveria, do ponto de vista pedagógico, escolher o seu currículo, escolher suas formas de avaliação, escolher o seu calendário, o mínimo de calendário escolar, coisa que a gente não consegue escolher. Muitas vezes o calendário ele é seguido de cima para baixo, até pelo próprio município ou pelo estado, tá? E aí acaba engessando, e aí acaba tirando de fato da escola essa possibilidade desse olhar bem amplo com relação ao seu processo, tá? De independência. Enfim, então a escola, ela também vai participar, ela também faz seu planejamento, e esse planejamento da escola, ele é materializado através de dois escrituradores, tá? Bruno, quais são esses dois escrituradores? O projeto político-pedagógico e o regimento escolar. Quem já passou aí, quem já pegou o material nosso aí, viu que a gente tem questões sobre regimento escolar, sobre PPP, a gente tem várias, sobre gestão, tá? Também a gestão democrática. Então, tudo isso aqui está dentro do nosso materialzinho, porque diretamente implica na questão do planejamento, tá? E outra coisa também, meus amores, ó, fica à vontade, tá? Estamos aqui em casa, se vocês precisarem, se vocês quiserem aqui, tá? O microfone está aberto, tá? O chat está aberto. Você precisar aí, tá? É só perguntar. Bruno, eu não entendi isso aqui. Bruno, olha, dá mais uma luz com relação a isso aqui. Bruno, o que tu quer dizer com isso aqui? Fiquem à vontade, galera, certo? Fiquem à vontade, a casa de vocês, não tem dor de cabeça nenhuma, tá? Pode tocar o barco aqui comigo de maneira bem tranquila, certo? Ok? Bom, vamos lá. Então, PPP regimento, tá? Quando a gente fala em PPP regimento, o que a gente vai ter? Projeto Político Pedagógico, PPP, que é um documento público, sendo um documento público e também democrático. Ele é construído por todas as mãos que estão dentro da escola, e aí estão falando de alunos, professores, trabalhadores da educação, núcleo gestor, comunidade escolar, enfim, todos aqueles que encontram-se dentro, direto ou indiretamente ligados ao processo da escola, têm direito também a participar da construção do projeto político-pedagógico, que deve, obviamente, estar à mercê, que deve, obviamente, estar publicizado a todos e a todas. É como a gente sempre fala, tá? O PPP, ele é a alma da escola. Bruno, por que ele é a alma da escola? Porque ninguém nunca vê. A não ser que você veja a alma toda hora aí, né? Geralmente não acontece isso. Infelizmente, o PPP ele é meio que escondido da escola e você às vezes tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para ver o PPP. Então, é algo que não deveria ser. Você chegou na escola, o que deveria diretamente acontecer com você? Primeira coisa, tá? Te passa um PPP para que você entenda o PPP da escola. Bruno, por que você entendeu o PPP da escola? Vamos pensar comigo, tá? O PPP, ele tem, da forma de escrita, os chamados marcos do PPP. O primeiro marco é o marco situacional. O segundo marco é o marco filosófico. E o terceiro marco é o marco operacional. Então, o que acontece, tá? Primeira coisa que eu preciso deixar claro para a pessoa que está lendo o PPP, como você também, professor, professora, que passou por uma graduação, você já deve ter escrito um artigo. E a primeira coisa que a gente apresenta no artigo é exatamente a situação. Ou seja, no introdutório de um artigo, eu apresento para o meu leitor de onde eu falo, com o que eu falo, qual é o meu objeto de pesquisa, metodologicamente, como eu vou abordar esse objeto e qual é o fim dessa pesquisa ou desse relato de experiência. Então, é um introdutório, tá? Então, quando a gente fala aqui do marco situacional, é a mesma coisa.
Marco situacional, eu vou dar à pessoa que está lendo, que pode ser uma pessoa integrante da comunidade escolar, como pode ser uma pessoa lá, sei lá, tá, do Rio Grande do Sul, vamos pensar aqui, né? Vamos fazer aqui uma relação que eu tenho aqui alguém que está querendo entender como é que o estado do Ceará ele consegue chegar a marcos tão grandes na educação e tudo mais. Então, ele quer entender aqui a escola Fulaninho de Jesus. Então, ele pega o PPP da escola Fulaninho de Jesus, tá? Para poder, primeiramente, saber o que é a escola, onde ela está situada e tudo mais. Então, eu vou ler o marco situacional. Depois, eu vou ler o marco filosófico, tá? Ou o marco teórico, ou seja, ali está escrito exatamente quais são as tomadas de decisões do ponto de vista didático, pedagógico, filosófico, que essa escola ela escolheu para si. E não ferindo as diretrizes curriculares nacionais, tudo é permitido, porque, como eu falei para vocês, a gente goza dentro da escola, tá, de uma autonomia pedagógica. Então, vamos lá. Você não se excedendo às diretrizes curriculares nacionais, a minha escola é tradicional. A minha escola botou lá no projeto político pedagógico que nós temos uma visão tradicional, tá? E que nós gostamos do tradicionalismo e que a gente vai seguir essa linha tradicional. Problema? Nenhum. Se você não estiver ferindo diretrizes curriculares nacionais no sentido do entendimento do multiculturalismo, da pluralidade e etc e tal, hein? Mas isso precisa ser acordado aonde? Por todos os segmentos da escola, alunos, professores, trabalhadores de educação, núcleo gestor, pais, comunidade escolar. Então, será que todo mundo tem esse mesmo entendimento do que é o tradicionalismo? Será que todo mundo está aceitando o debate pronto? Mas beleza, tá? Cheguei lá e nós somos tradicionais. E aí, Pivete? E aí, Pivete, que você vai precisar ler esse projeto político-pedagógico e entender a concepção da escola, que não é e nem pode ser a concepção do diretor e do núcleo gestor, a concepção da escola enquanto coletividade. Não, mas é porque o diretor daquela escola, ele é muito tradicional. Não tem negócio de diretor da escola tradicional, não. O diretor está abaixo do projeto pedagógico. O diretor, ele está ali dentro de um processo temporário para colocar em prática o que está posto no projeto político-pedagógico. Quem manda na escola não é o diretor. Quem manda na escola é o projeto político-pedagógico, porque é uma construção coletiva. E aí, o bem maior declina bem menor. Sempre levar em consideração esse fato, tá? Por isso, aqui a gente vai para o operacional, como é feito. Então, quem deve fazer o que, em qual momento e em qual contexto. Esse é o projeto político-pedagógico, que a gente também tem o regimento como sendo uma construção, e regimento é pior, porque regimento está lá na escola há 10 mil anos. Regimento está na escola há 10.492 anos, ninguém nem se lembra dele e nem sabe que o regimento também é uma construção coletiva. Porque o regimento, nós estamos falando de regimento no sentido de ele ser, propriamente dito, tá? Vamos dizer assim, tá? Um grande coletivo, tá? Vamos dizer assim, que seja um grande acordo coletivo de convivência. Seria um grande acordo coletivo de convivência, todo mundo também tem que construir. Eu tenho que construir partindo dos alunos, professores, trabalhadores da educação, núcleo gestor, pais, comunidade, porque às vezes é assim, mas o aluno não pode entrar em sala de aula, tá? Sem fardamento, mas às vezes o professor, por exemplo, ele não vai para a sala de aula respeitando alguns códigos de conduta, não tenho nada contra, tá? Não tenho nada contra, acho que pelo contrário, tá? Não diz respeito muitas vezes a isso, mas vou dar um exemplo, que o professor muitas vezes vai com a camisa de time, seja um time local, seja um time nacional, mas talvez seja conflituoso, por quê? Porque, eticamente, se o aluno tiver com a camisa, eu acho ruim. Mas eu posso me dar o direito de estar. Então, isso tem que ser acordado, tem que ser alinhado, tem que ser pactuado de forma coletiva para o regimento da escola, tá? O aluno não pode chegar atrasado, mas, às vezes, o professor pode. Ou às vezes o professor faz. Bruno, mas pô, sabe o que acontece? Pneu fura, menino doente, tudo mais. Óbvio, eu também sou pai, eu também sou profissional, eu sei que existe esse atraso. Então, a mesma tolerância que a gente tem que ter conosco, em termos de professores, a gente tem que ter também com o aluno. E aí, esse é o ponto-chave do regimento.
porque esse regimento ele não pode ferir nada que esteja acima dele. Já falei, lei maior declara lei menor. Então, o regimento ele não pode ferir Constituição, não pode ferir lei de diretrizes e base, não pode ferir estatuto da criança e do adolescente. E quando a gente coloca isso em tela, do que eu estou falando, por exemplo? Ah, o menino chegou atrasado, o menino não está com a farda, vai voltar no portão da escola. Tá bom. A Constituição Federal ele fala que a educação é direito subjetivo, não pode ser negado a ninguém em nenhuma circunstância. E eu estou negando a educação ao meu aluno, porque o meu aluno simplesmente está sem o fardamento correto ou 10, 15 minutos atrasados. Então, a Vani está dizendo que o aluno chega atrasado todos os dias. O que tem que fazer? Primeiramente, cultura do registro, tá? Eu tenho registrado esse atraso sistêmico do aluno? Sim, ok, tenho. Então, primeira coisa, o que a gente vai fazer? Conversar com os familiares. Bruno, mas já conversamos com os familiares. 3 vezes sistemicamente conversado, beleza, vamos passar o caso agora para quem? Para o conselho escolar. Por quê? Porque quem decide essas situações não pode ser o professor, nem tampouco o núcleo gestor, tem que ser o conselho escolar, tá? Toda e qualquer implicação nesse sentido que venha, tá, a dar cabo de algum tipo de tomada de decisão mais pontual, o conselho escolar, tá? O Roberto está dizendo aqui, se for liberado, o aluno chega atrasado todos os dias, tá? Tranquilo, não é questão de ser liberado, é questão de ser o quê? Deliberado. Porque não é construído. Então, se for construído, tem que ter a participação do Grêmio escolar. Tudo isso que eu estou falando aqui, o que acontece? Não é algo que possa ser feito à revelia, tem que ser com a participação, inclusive com a anuência de todos. Então, participação dos alunos através da sua representação de Grêmio escolar, participação dos professores através do conselho escolar, família, comunidade, quando tudo está acordado e claro, a gente deve, obviamente, flexibilizar. Cuidado para a gente não entender as coisas à luz exclusivamente do mundo prático, porque no processo da educação e no processo de concurso, eles vão te pedir o quê? O teórico. A gente tem que contextualizar, mas cuidado para a gente só não ver apenas o nosso mundo específico e observar o todo da educação, que é muito mais complexo. Por exemplo, eu tenho escolas que dependem do transporte escolar. Então, obviamente, o aluno vai chegar atrasado às vezes por conta do transporte escolar, mas eu tenho alunos que moram na escola e mesmo assim chegam atrasados. Então, são casos pontuais que nós precisamos, acima de tudo, a cultura do registro. Fez a cultura do registro, garante essa autonomia da escola, garante a possibilidade da escola de tomar decisões a nível de conselho escolar e não apenas a nível de administrativo direto, que é o diretor. É muito comum, às vezes, o diretor tem um rompante, vai e expulsa o menino da escola, bate aí a transferência do menino, tal. Tá? A família, às vezes, tem um pouquinho mais de conhecimento, vai lá no conselho escolar, no conselho de educação. Aí chega lá no conselho de educação vai arguir a escola. Tem registro? Está de acordo com o que está dentro do regimento escolar? Foi obedecidos os trâmites legais estabelecidos dentro do regimento escolar? Não. Então o menino volta. Aí, aquela história entre aspas, tá? Perdeu a moral. Ah, perdeu a moral, expulsou o menino, ele voltou. Por quê? Porque nós não observamos o trâmite legal prescrito, inclusive dentro do regimento escolar. E dando subsídio, então, o quê? Para que, infelizmente, a gente tenha aqui um comprometimento do trâmite e, a partir daí, a gente tem que aceitar essas arrevelias, tá? Então, cuidado com isso aqui, tá? A escola, então, ela precisa ter todo esse planejamento bem pautado, bem pontualizado, e, de outra forma, a gente recai aqui naquilo que tem enquanto consistência o professor. Aqui é o professor, tá? Nós, professores, o que a gente vai fazer? Vamos lá. O professor ele vai tanto fazer o planejamento de ensino, com planejamento de aula, tá? De aula. Bom, de ensino, ele é amplo. Ele diz respeito a um ano, ele diz respeito a um semestre, ele diz respeito a um bimestre, tá? Ou seja, esse plano de ensino, ele tem uma temporalidade mais ampla e ele vai expressar de forma mais ampla o que será trabalhado dentro desse recorte temporal.
Isso é o chamado plano de ensino. O plano de aula, não. O plano de aula, ele vai, de fato, descrever a ação do módulo aula, certo? Módulo aula, Bruno, o que você está querendo dizer com módulo aula? Tá? Tu querendo dizer a temporalidade que você passa junto no aluno no processo de ensino-aprendizagem. E a gente chama de módulo aula, que ele pode ter uma temporalidade diferente em cada escola. Lembrando que a escola ela tem a autonomia administrativa, então a escola ela pode ter aula de 30, 60, 90, 120, sem entrada, sem juros, do jeito que ela quiser. A escola, ela define o tempo do seu módulo aula. O que a escola não pode definir e nem deixar de cumprir é a carga horária, porque a carga horária, quando falamos de carga horária, ela é determinada por hora, relógio, ou seja, 60 minutos, tá? Então, quando eu falo que dentro da educação, na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, eu tenho que o ensino médio, até esse ano, tá? Ainda comporta carga horária de 1.000 horas, dividida em 200 dias de efetivo trabalho pedagógico, e que essa oferta, então, será de 5 horas diárias. O que eu estou querendo dizer aqui? Que são 5 horas relógio, e não 5 aulas, porque as aulas, no modo aula que a gente conhece naturalmente, são de 50 minutos. Se eu ofertar 5 aulas, eu estou devendo para o aluno ainda exatamente 10 minutos de cada aula, ou seja, todas as manhãs, dias, enfim, todos os turnos, esse aluno ele deixa de receber, então, 50 minutos. Então, não é a mesma coisa o modo aula com o que a gente tem enquanto carga horária. Muito cuidado com relação a isso, tá? Então, módulo aula, a gente vai fazer aqui a especificação do nosso módulo aula. E quando a gente fala de módulo aula, Bruno, o que a gente vai ter dentro desse módulo aula? Vamos aqui. Planejamento de aula. Planejamento de aula, o que a gente vai ter? Planejamento de aula a gente vai ter aqui, tá? Necessariamente o meu objetivo de aprendizagem, tá? Objetivo. Cuidado, tá? A gente tem um pragmático com relação a, muitas vezes, a modulação de planejamento de aula, que hoje ela não casa mais com relação à Base Nacional Comum Curricular. Nós estamos desatualizados com relação a isso. Por quê? Porque eu vejo muitas escolas, tá, ainda adotar aquela história de planejamento, então, planejamento assim, objetivo geral específico. Não existe objetivo geral específico quando eu estou falando de aula, de módulo aula. Tá? O objetivo, ele é da aprendizagem. Qual é o objetivo de aprendizagem nesse módulo aula que eu entrei? Ah, eu só tenho 50 minutos, eu sou professor de arte, sou professor de educação física, sou professor de filosofia e sociologia, tá? Só tenho 50 minutos com o aluno, tá? Então, não tem objetivo geral específico, tem objetivo de aprendizagem. É claro, tá? E aí, vamos lá. Sou professor de história, tá? E aí, eu tenho objetivo de aprendizagem nesses 50 minutos. O objetivo, tá? Revolução Francesa. Não, tá errado. Por quê, Bruno? Porque em 50 minutos você não dá, em 100 minutos você não dá a Revolução Francesa. Tá? Em 100 minutos, você mal consegue introduzir uma ideia sobre a questão social da França. Então, muito cuidado, tá? O teu objetivo de aprendizagem ele tem que ser pactuado exatamente com o teu tempo de aula. E aí, isso vale já para a gente pensar na segunda fase, porque o nosso certame, SEDUC, ele é de segunda fase. Ele vai ter aula prática, tá? E a tua aula prática vai ter em torno de 10, 15, 20 minutos. Você vai ter que modular a tua aula em 10, 15, 20 minutos. Você não pode ser, eu vou trabalhar aqui, sei lá, tá? Dar um exemplo muito tosco aqui, mas vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com classes gramaticais. Em 20 minutos. Tu vai trabalhar com classes gramaticais todinha em 20 minutos. Não. Eu vou trabalhar com um assunto dentro da classe gramatical, eu vou trabalhar com substantivo. E um tipo específico de substantivo. Em 20 minutos não dá para a gente dar todos os tipos de substantivo. Então, eu tenho que ter clareza, quando eu vou fazer um planejamento, que isso aqui é o meu objetivo, tá? Ou seja, o meu objetivo ele tem que estar modulado dentro do tempo de aula, primeira coisa, tá? E aí vamos para cá. Objetivo, o objetivo aonde eu quero chegar, depois eu vou para o conteúdo.
O conteúdo é exatamente como eu vou fazer essa transposição de dados. Então, um exemplo aqui, tá? Deve ter alguém aqui da educação física, ok? Vamos aqui uma dosinha, né, para despertar. Então, vamos lá. Deve ter alguém aqui da educação física, com certeza. Então, o que acontece quando a gente tem educação física? Meu objetivo de aprendizagem é lateralidade. Tá? Eu quero trabalhar com a lateralidade. Tá? Olha o Jorge aí. Objetivo de lateralidade, Jorge. Então, o que acontece? O meu conteúdo vai ser um conteúdo que eu vou trabalhar aqui, tá? Introdução ao futsal, certo? E aí, espanhol, ó, Jorge, então, né, Jorge, aí complicou um pouquinho mais, que espanhol eu já não vou saber dar algum tipo de referencial, mas a educação física eu ainda consigo alinhar. Então, olha só, introdução ao futsal. Então, eu vou pegar aqui, tá, e vou trabalhar com o meu aluno futsal, fazendo o quê? Fazendo com que ele aprenda domínio e toque do futsal, tá? Só que o que eu vou fazer? Eu vou fazer com ele com dois cones, um cone vermelho e um cone amarelo. Eu jogo a bola levando o cone amarelo. Quando levantar o cone amarelo, ele vai ter que parar a bola com o pé direito e chutar com o pé esquerdo. Quando eu levantar o vermelho, ele vai parar a bola com o pé esquerdo e chutar com o direito, tá? Então, eu estou fazendo, na prática, um trabalho com o objetivo de fundamento de futsal, exatamente, mas com o meu objetivo de lateralidade. Não quero aqui transformar o meu aluno, tá, no exímio jogador de futebol ou a minha aluna numa exímio jogadora de futebol. Não é o meu objetivo, tá? O meu objetivo é o trabalho de lateralidade. Beleza, deixa eu passar. Vamos trocar aqui o conteúdo e vamos fazer agora atletismo, certo? Então, agora o que a gente vai fazer? Atletismo, vamos fazer com que o aluno entenda perna dominante. E aí, o que acontece? Aí a gente vai brincar com salto em distância, só que ele vai fazer o salto dependendo do conezinho vermelho e amarelo que eu levante. Então, se eu levantar o cone amarelo, ele vai terminar a última passada dele de impulso com a perna esquerda. Se eu levantar o cone vermelho, ele vai terminar a última passada dele com a perna direita e depois a gente vai emitir, para justamente ele entender que a lateralidade, ou, na verdade, o domínio de lateralidade, vai fazer com que ele tenha força em mais de um lado ou mais do outro. Então, veja que o meu objetivo se manteve o mesmo, eu mudei apenas o conteúdo. Hoje, depois da base nacional, e aí isso é talvez um reflexo também da nossa formação inicial, tá? A gente não entende exatamente isso. A gente confunde muitas vezes que o nosso objetivo está no conteúdo. Nosso objetivo não está no conteúdo. Nosso objetivo está exatamente nos conceitos, procedimentos e saberes que encontram-se dentro do objeto da aula, o objetivo de aprendizagem da aula. Então, cuidado com isso aqui, tá? Junto a isso, eu vou ter também a metodologia, que é mais interessante a gente colocar no plural metodologias. Por quê, Bruno? Porque eu preciso estar munido de algumas outras metodologias. Se eu não tiver A, eu tenho a B. Se eu não tiver a B, eu tenho a C. Então, preciso ter aqui todas as chamarias de metodologias, tá? Previstas para aquela aula. Caso, pelo menos duas. Caso não dê certo essa, eu tenho um plano B, tá? E junto também eu vou ter o recurso. Os recursos, Bruno, recurso eu sei o que é. Sei lá, pincel, apagador, quadro branco. Não, ele está falando do recurso material. Eu tenho tanto recurso material, quanto também o recurso humano. Por quê? Porque eu preciso prever qual a quantidade de alunos que eu vou ter ali, o recurso humano. Você pode estar dando aula para um grupo cheio, você pode estar dando uma eletiva. E quando você está dando uma eletiva, o grupo é menor. Porque como eles podem ali escolher entre outras eletivas, você diminui o recorte. Você não vai ter 45, você vai ter só 10, só 15. Então, o recurso também é recurso humano, e eu preciso saber quantos alunos eu vou estar atendendo ali. Então, olha outra situação que também você pode entender e pode reconhecer dentro do processo de planejamento de aula. Recurso não é apenas a lousa, o apagador e o pincel, é também o recurso no sentido humano, ou seja, quais os alunos ou quantos são os alunos que eu vou estar atendendo ali. E por último, lógico que a gente conhece a avaliação.
E quando a gente fala de avaliação, cuidado, porque essa avaliação, ela tem que estar em sintonia com tudo isso aqui. Tudo isso aqui, tá? Então, se eu tenho um objetivo de lateralidade, eu não posso avaliar o meu aluno sobre as regras do futsal. Se eu tenho um objetivo de lateralidade, eu não posso avaliar o meu aluno no sentido, tá, das regras do atletismo. Por quê? Porque o meu objetivo não é futsal, não é atletismo. Meu sentido é objetivamente a lateralidade. Então, olha a diferença, tá? Se a minha metodologia é uma metodologia ativa, eu não posso avaliar o meu aluno com uma avaliação escrita, uma avaliação objetiva. Por quê? Principalmente porque quando a gente fala de avaliação, a gente tem aqui, né, a teoria clássica de respostas, TCR, tá? Ou teoria clássica de teste, vou botar TCT, que é a mais comum, tá? Teoria clássica de teste, ou TRI. Tá? Então, teoria clássica dos testes. O que é isso aqui, Bruno? Você faz 10 questões, cada questão A, B, C, D, e você vai corrigir apenas os acertos dos itens. Acabou, tá? TRI, você sabe que é um pouco mais complicado, porque eu vou ter que fazer pré-teste, vou ter que fazer uma algoritmização do processo, então é um pouco mais complicado. Dá para fazer? Até dá hoje com a utilização de IA, mas não é o pragmático da sala de aula, tá? Então, eu tenho TCT, e tem o TRI. São formas diferentes de avaliação objetiva, tá? Então, cuidado. A avaliação, se ela é um processo advindo uma metodologia ativa, a avaliação também tem que ser ativa. Se ela é uma metodologia passiva, a avaliação também tem que ser uma avaliação no sentido mais pragmático, tá? Então, cuidado que tem que estar tudo modulado, tem que estar tudo bem centralizadozinho para a gente ter uma linearidade. Dúvidas? Até agora, tranquilo, tá dando para entender, meu povo, eu estou conseguindo me fazer entender aqui, ok? Está ótimo, pessoal, muito boa. Beleza. Bom, porque, né, assim, quer queira, quer não queira, acaba sendo aqui, tá? Só um drops do que a gente vai trabalhar, do que a gente vai conceitualizar com vocês durante todo o nosso curso, então acaba sendo um pouquinho mais, até mesmo a organização do quadro aqui, até mesmo não é tão boa, tá? Mas vamos ver como é que isso aqui reverbera no sentido de prática, tá? Ou seja, no sentido de questões, tá? Que a gente vai ver aqui. Vamos lá. Questão número 1. O que a gente vai ter aqui na questão? Tá? Você nem escrever. Aqui, questão número 1, tá? A questão número 1 vai dizer o seguinte, ó, o planejamento é um instrumento essencial para o trabalho docente, beleza? O Zé Carlos Libânio é um processo que está para além do preenchimento de formulários, pois se trata de prever ações que se fundamentam em escolhas e diretrizes pedagógicas e políticas. Tranquilo. Para tanto, sugere que o planejar tenha como referência situações didáticas concretas, que são exatamente o que ele está querendo. Vamos aqui fazer a transposição da coisa, tá? Vamos falar aqui, de fato, o que ele está dizendo. Ó, planejamento é um instrumento essencial da prática docente, o planejamento ele leva em consideração previsão, mas ele tem que estar ligado com o prático, com o cotidiano, com a sala de aula, tá? E aí, dito isso, o que a gente tem nos itens? Vamos lá. Estratégias de ensino focadas exclusivamente em tecnologias digitais, tá? Exclusivamente, cuidado, tá? Bruno, toda vida que cair exclusivamente, unicamente, somente, eu já anulo o item. Não faça isso. Por quê? Porque você não está dentro, você não está fazendo questões a nível médio. Porque a gente fala muito isso, a gente aconselha muito os nossos alunos esse tipo de estratégia. Quando o item for generalista, unicamente, somente, exclusivamente, apenas, você já descarta. Não é o caso. A nível superior, tá? Eu posso ter vários generalismos. Não se preocupe, tá? Então, vamos lá. A gente trabalha estratégias de ensino focadas exclusivamente em tecnologias digitais. Se eu estivesse falando, por exemplo, em uma EAD, tá? Eu teria aqui, sim, uma possibilidade exclusivamente. Se eu estiver falando de uma EAD 100% à distância, elas são exclusivamente focadas em tecnologias digitais. Não é o caso, mas eu estou te dizendo que o exclusivamente aqui não seria falso. Então, não é só porque tem generalização que o item é falso, tá? Independentemente do contexto e necessidade dos alunos, tá? Então, oi, pois não, Jorge?
Não, certo. A gente analisa essas palavras que o senhor falou, mas é só a gente continuar lendo a questão que a gente vai entender que a questão é errada, no caso, né? Exatamente. O problema é que, assim, às vezes a galera pega e diz assim, ah, não, porque já tem aqui uma palavra generalista, já tem que excluir. Nem sempre, tá? Nem sempre. Eu já, assim, desculpa, tá, gente? Macaco velho, né, em concurso, e aí já, sei lá, mais de 10 anos trabalhando na área de certame, a gente pega muitos professores que gostam de trabalhar essas estratégias e falam disso para o aluno. Ó, tá vendo aqui? Já trouxe aqui o exclusivo, tal, já não precisa nem ler o resto da questão. Cuidado, isso é perigoso. Eu aconselho ler questão de cabo a rabo, tá? Ler indo e vindo, tá? Até para você conseguir fazer aqui a transposição da própria leitura do comando questão, tá bom? Vamos para cá. B, abordagem que priorizam somente o desempenho acadêmico dos alunos, ó, somente aqui, ó. Somente o desempenho acadêmico dos alunos em avaliações padronizadas, sem enfatizar o processo de aprendizagem. É isso que nós queremos, tá? Não. Mas veja, se fosse uma questão falando de tradicionalismo, tá verdadeiro. Então, eu preciso também ter essa leitura de mundo, ter essa consciência para que eu consiga, de fato, tá, analisar os processos. E tá aí, lógico, tá, ter essa concepção como um todo, tá certo? C, experiências reais de aprendizagem que consideram as características específicas dos alunos, o contexto social e a aplicação prática do conhecimento. Ok, esse aqui está mais próximo do que a gente quer. Atividades que reproduzem rotinas tradicionais de ensino, produzem tradicionalismo, como aulas expositivas, memorização, sem considerar a diversidade do ambiente de aprendizagem. Ou seja, aqui só é equivocado, por quê? Porque eu preciso trabalhar dentro de uma visão hoje progressista da educação, tá? Isso está determinando nas diretrizes curriculares nacionais e o restante dos pensamentos que nós temos dentro da educação. Então, por isso, a letra C de coelhinho, ela é o nosso gabarito. Vamos para uma segunda questão, bem mais pragmática, diz assim, ó, um plano de aula deve conter o quê? Um plano de aula deve ter objetivos gerais. E aí? Gerais? Se eu tenho objetivos gerais, eu tenho que ter o específico também, tá? Ele deve conter isso? Não, não deve conter isso. Ementa, vamos lá, aqui, cuidado. Se você estiver, por exemplo, fazendo tá, uma eletiva, ela precisa conter a ementa. Se for um plano de aula normal, tá? Para ali o teu módulo aula, não precisa conter. Justificativa da disciplina, mais uma vez, se fosse uma eletiva, eu teria que justificar essa oferta, tá? Então, falso. Desenvolvimento metodológico, tem que ter, tem que ter. Programas oficiais, aí você está querendo demais, você está querendo aí chutar o pau da barraca total, óbvio que não teria. Então, aqui na segunda questão, letra D de doidinho dos pão. Vamos para a terceira questão. Para Vasconcelos, planejar é antecipar mentalmente uma ação ou conjunto de ações a serem realizadas, é agir de acordo com o previsto. Ele afirma que planejar não é apenas algo que se faz antes de agir, é também agir em função daquilo que se pensa. Sobre planejamento no contexto escolar, assinar a alternativa incorreta. Eu quero o errado aqui na questão, tá bom? Vamos lá. É válido somente se atender às necessidades da escola. Calma aí. Muito, muito cuidado nesse ponto, tá? Aqui a gente talvez tenha que falar um pouquinho sobre função social da escola, função social da escola, tá? E aí é sempre muito complicado, porque se eu perguntar para vocês assim, galera, qual é a função social da polícia? Você tem uma ideia. Qual é a função social do hospital? Eu estou falando aqui instituições, né? Do hospital, curar pessoas. Qual é a função social da escola? Aí fica um grilo. Porque hoje a escola ela assumiu tantas funções sociais que não é fácil a gente simplesmente dizer a função da escola é só essa. A função da escola hoje é garantia nutricional, a função da escola hoje é a garantia até mesmo da seguridade física do aluno, psicológica do aluno, é a garantia também do respeito às suas identidades sexuais. Então, eu tenho várias funções sociais dentro da escola, que dentre elas também está o processo de ensino e aprendizagem, que é a principal. Mas
o aprendizado. É aprendizado de quê? A escola deve ofertar que tipo de saberes aos alunos? Aí você precisa também entender que eu preciso ofertar os saberes historicamente construídos pela sociedade. Então, se é o historicamente construído pela sociedade, é muita coisa. E é por isso que quando a gente fala mais à frente, vamos falar de currículo, currículo, ele é exatamente uma relação de poder, porque não cabe todos os saberes historicamente construídos pela humanidade na tua aula, no teu componente curricular, no currículo escolar. Então, eu vou fazer uma escolha, e essa escolha ela vai ser muito mais um processo político, de quem tem o poder vai dizer o que interessa e o que não interessa. E aí, isso aqui está um pouco mais complicado, sabe? Então, é válido somente se atender às necessidades da escola? Não. Por quê? Porque ela tem que atender uma necessidade muito mais ampla, não só da escola, mas também dos movimentos sociais, mas também das comunidades, mas também do Estado, ou seja, não é só centrado no PPP da escola, ou até mesmo na direção, tá? Que a direção quer ser trabalhar. É constituído por alguns elementos básicos, como objetivo, conteúdo, metodologia, recurso, avaliação, ok? Contém caráter político-social, ou seja, precisa se preocupar com questões de para quê, para quem, o que planejar e então traçar seus objetivos. A gente acabou de falar aqui que isso é a função social da escola, tá? Mais amplo. A construção escolar se inicia com um estudo acerca da realidade da escola, um diagnóstico levantado sobre o nível de aprendizagem dos alunos, perfil de cada um, os recursos disponíveis na escola, dentre outros aspectos. Com toda certeza, eu preciso saber, tá, o situacional da minha escola para, a partir de então, conseguir trabalhar esse caminho. Então, a terceira, de fato, em termos de incorreta, é a letra A de amor. Quarta questão. Como explica Libânio em seu livro didático em 2013, são três as modalidades de planejamento, articuladas entre si. Sobre elas, associa as colunas e identifica a alternativa que contempla a sequência correta, plano escolar, plano de ensino, plano de aula. Beleza? Bem pragmáticozinho, tá? O plano pedagógico e administrativo da unidade escolar. Olha, se o plano pedagógico e administrativo da unidade escolar só pode ser o plano escolar. Mas vamos lá. Alguns dos seus aspectos essenciais são explicitação da concepção pedagógica do corpo docente, base teórico-metodológica da organização didática, contextualização social, econômica, política e cultural da escola, definição do público a ser atendido pela escola, objetivos educacionais gerais, estrutura curricular. Lógico que a 1, ela é o plano escolar. Agora vamos para um problema, que é sempre tentar entender o que é plano de ensino e plano de aula, lembrando que o plano de ensino ele é mais amplo, o plano de aula é mais específico, tá? Esse plano escolar seria o PPP, era? Seria o PPP, está chamando aqui de plano escolar, mas a gente chama de PPP, Projeto Político Pedagógico. Roteiro organizado das unidades didáticas para um ano ou semestre. Já matei aqui plano de ensino, porque quando eu falo de uma previsibilidade muito mais ampla, obviamente que eu estou falando aqui de um plano anual, plano semestral, tá? É também denominado de plano de curso, contém, em geral, os seguintes componentes: justificativa da disciplina em relação aos objetivos da escola, objetivos gerais específicos, conteúdo, tempo provável e desenvolvimento metodológico, tá? Como ele é um plano de ensino, ele pode conter geral e específico, tá? Vamos para cá, que eu tenho especifica, sistematiza e sistematiza para uma situação didática real as unidades e subunidades que foram previstas em linhas gerais. Na sua elaboração, deve-se levar em consideração que a aula é um período variável e, por isso, será muito difícil completar numa aula só o desenvolvimento de uma unidade ou tópico. Daí que esta modalidade de plano contempla a preparação de um conjunto de aulas e não apenas de uma aula específica, o que a gente chama de sequência didática, tá? Aqui é 3, 1, 2 e 3, letra A de amor. Bom, questão número 5. Vamos lá para a questão número 5. No âmago do ofício docente, observa-se duas grandes funções essenciais: gestão da aprendizagem e gestão de classe. Ele fala de classe, é a sala mesmo, tá? Por gestão dos aprendizados, entende-se todas as estratégias que o professor mobiliza para fazer os alunos aprenderem conteúdos, saberes, habilidades, regras. A gestão da classe remete, por sua vez, aos comportamentos que o professor deseja que os alunos adotem em sua aula e que facilitam o aprendizado e a convivência, tá? Clemon Galter, Steve Bisonetti e o Mário Richards, ensino explícito e desenvolvimento dos alunos. Vamos lá.
no que se refere ao efeito professor e a eficácia do ensino explícito, analisa as afirmativas a seguir. O efeito professor hoje ele é extremamente validado nas pesquisas em educação, ou seja, ele diz que uma das melhores e maiores tecnologias e aquela que surge maior efeito dentro da sala de aula não é ar-condicionado apenas, não é material didático, não é nada mais do que o professor. Então, o professor que tenha uma boa formação no sentido de entender o que ele está propondo ali, de entender o processo de educação e o que de fato ele precisa perpassar aos alunos, como ele precisa perpassar, surte efeito positivo maior do que em outros espaços. Então, isso aqui são pesquisas, são debates, tá? Mas que, em compensação, também trazem outras relativizações. Por exemplo, fora do Brasil, é muito comum algumas pesquisas apontarem que quanto maior for o grau de desenvolvimento do professor, mestrado, doutorado, pós-doutorado, maior também vai ser o ganho pedagógico dos alunos, ou seja, esses alunos aprendem mais, tá? No Brasil, isso não é verificado. E aí, várias pesquisas tentam entender o porquê que essa graduação do professor, ou seja, esse professor sair para um mestrado, doutorado, às vezes não implica em reciprocidade para os alunos. Ou seja, quanto mais mestres, doutores eu tenho na minha rede, isso não faz o efeito aprendizagem aumentar. E aí isso se justifica, infelizmente, porque o professor que faz mestrado, doutorado, quase sempre ele é impelido pelo próprio sistema de sair da sala de aula e ocupar espaços administrativos. Ele não fica dentro da sala de aula, ele não volta para a sala de aula. Ele já automaticamente ele é chamado para uma secretaria, para uma coordenação, para uma direção, e isso acaba esvaziando a sala de aula, tá? Então, é uma das explicativas, tá? Então, aqui o efeito professor, que a gente está falando é sobre isso, e vamos para cá. Ponto 1. A importância do papel do professor no desempenho educacional dos alunos tem colocado o professor como sendo as transformações desejadas por reformas implementadas nos últimos anos em vários países, tá? Verdadeiro esse bilhete? É verdadeiro esse bilhete, tá? A gente tem visto aqui que, de fato, o professor, ele cada vez mais... Estou falando do Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação, por exemplo, já está saindo com essa previsibilidade de que a gente aumente em, no máximo, 5 anos, o número de professores com doutorado e mestrado dentro da educação básica. Para que isso aconteça, precisa de investimento para aumentar o número também de ofertas para professores, não é para pesquisadores só, é para o professor, que é professor pesquisador, e que a pesquisa dele tenha como objeto a sala de aula de educação básica. Então, esse é o ponto, tá? Diversas reformas educacionais implantadas em vários países com o intuito de garantir o bom desempenho de alunos, colocar o professor no centro das transformações desejadas, devido ao tamanho que o efeito professor exerce no desempenho dos alunos. Acabei de falar para vocês que sim, isso também é verdade, isso é visto em vários países, tá? No Brasil, a gente ainda está um pouco capenga, mas vamos lá. Nos últimos 25 anos, pesquisa vem demonstrando que o meio escolar, mais especificamente o professor, exerce um papel importante no aprendizado dos alunos, apresentando uma importância maior que as dimensões familiares ou motivacionais. Ou seja, o professor ele acaba suprindo até mesmo esse papel familiar e também dando esse suporte motivacional. É verdade esse bilhete? É verdade esse bilhete. E aí eu tenho a 1, a 2 e a 3 como verdadeira, eu tenho como gabarito da questão a letra D de dado. Ok? Professor Bruno, esse último item aí, ele chama a atenção aqui no estado do Ceará, que são os professores diretor de turma, né? Exatamente. Leva essa Exatamente. questão da questão da motivacional, quase um pai bem para esses alunos, né? Jorgeão, pior que, assim, eu tenho muitas críticas ao programa Professor Diretor de Turma, por quê, tá? Muitas críticas atualmente, porque o Professor Diretor de Turma é um programa que eu já fui professor diretor de turma, conheço demais, tá? E ele começa em uma outra temporalidade da educação, há 15 anos atrás, com uma perspectiva extremamente interessante do ponto de vista de eu mapear e tentar, a partir desse mapeamento da minha turma, qual eu estou delegado a ela, eu conseguir desmassificar o processo de aprendizagem, entendendo que eu tenho alunos ali, e aí tirar aqui da minha época de diretor de turma, eu tinha alunos que moravam
sei lá, 2 quarteirões da escola, mas eu tinha alunos que vinham de 10, 15 quilômetros longe da escola. Então, eu já precisava ter uma atenção, aquilo que a gente falou, por exemplo, do atraso, ao aluno que chega atrasado, não chega atrasado, porque eu já precisava ter uma atenção que aquele aluno que mora mais longe, ele não pode ter o mesmo tratamento do aluno que mora a 2 quarteirões. Porque a gente precisa trabalhar não com igualdade, mas com equidade. Então, eu tenho muitas ressalvas ao atual momento do diretor de turma, que infelizmente passou a ter uma outra função da escola, exceto aquela que de fato é a de desmassificação da educação, a partir do momento de eu entender a realidade, mapear a realidade da minha turma e, através dela, fazer esse processo que você acabou chamando a atenção, que a gente de fato supre a questão familiar, a questão motivacional, dando esse apoio que ele não tem dentro de casa, até por ter a família, até mesmo a estrutura familiar comprometida. Tem alunos que não tinham sequer aonde estudar, de fato, dentro da casa, a casa era tão pequena, tá, que muitas vezes dizia, Bruno, eu estudo no quintal, pega um banco, você vai no quintal e vai estudar, porque dentro de casa mesmo eu não consigo, tá? Então, à noite é difícil, porque eu não consigo ver, à noite não tem iluminação, então, todo esse contexto que é para desmassificar a educação. É sobre isso, tá, Jorge? E aí, obrigado pela participação, que de fato ela é super importante, tá? Bom, então, finalizamos aqui o nosso encontro de hoje, tá? A gente tem o bloco 2, 3 e 4 pela frente, mas nosso tempo é exíguo, porém já fica o gostinho aqui para, obviamente, convidar você para permanecer conosco aqui no IB Concursos, tá? E, óbvio, também começar a sua preparação rumo à aprovação dentro dos concursos da área do magistério na educação, tá bom? Meu povo, grande abraço a vocês, tá? Parabenizar o senhor pela aula muito dinâmica, muito boa, conteúdo realmente bem explanado e a gente faz. Eu sempre acompanho o senhor nas aulas gravadas, nos vídeos no YouTube, viu? Obrigado, obrigado. Gosto muito. Parabéns, obrigado pela aula. Eu que agradeço, galera, tá? Muito bom a vocês. Primeiramente, bom descanso, a gente merece, como professor, a gente merece dar um descansozinho, tá? Tá caindo um pau d'água aqui em Fortaleza, que eu acho que vai ser bom, Semana Santa com chuva, sempre muito bom, tá? Mas é sobre isso, tá? Que bom que a gente está aqui tirando pelo menos um pedacinho da Semana Santa para bater um papo e pelo menos fazer uma bela preparação para a SEDUC, tá bom? Olha, ó, pessoal aqui, a Alexandra também, Maracanaú, também tá muita água. Eu moro em Maracanaú, eu sou da Pajubala, tá? Então, bem pertinho. Cheiro para vocês, tudo de bom, tá? Valeu, galera.